Sejam bem-vindos, pessoal. Nossa primeira aula de agronegócio e mercados futuros de commodities. Nós estamos, então, programando 10 aulas. Eu vou procurar me estender a 30 a 40 minutos cada aula. Então, passando desde a importância do agronegócio, formação de preços, margem de comercialização, que são os mercados físicos, até varejo de alimentos. E depois, duas apresentações sobre os fundamentos de mercados futuros de commodities agrícolas. A importância do agronegócio no Brasil mostra que 20 a 25% da nossa economia se referem a agronegócio. 20 a 25% do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos durante um ano. Então, nós podemos ver aqui nesse quadro que nós temos vários países. O primeiro é o Camboja, que tinha em 2015 17 bilhões de PIB, bilhões de dólares. 11 bilhões de dólares agronegócio. Desses 11 bilhões de dólares do agronegócio, 9% se referiam aos insumos, que é o agregado 1, o agregado 2, que é a agropecuária propriamente dita, era 37% desses 11 bilhões. No caso, o terceiro agregado, comércio e serviços, aqui é o quarto agregado. O terceiro é indústria, 26% da indústria e 28% comércio e serviços. O PIB do agronegócio no Camboja representava mais de 60% do PIB total. No caso do Brasil, que está aqui embaixo, é o antepenúltimo, o Brasil ele tinha 1 trilhão 652 bilhões de dólares de PIB. Desse total, 316 bilhões agronegócio. E aí nós temos uma nova configuração aqui dos agregados. Perceba que para o Brasil, 50% do PIB do agronegócio eram comércio e serviços. E representava 19% do PIB total, o agronegócio no Brasil. Note que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mostra o nível de desenvolvimento do país, na tabela, conforme vai aumentando o IDH, nós vamos ter uma diminuição da participação do agronegócio na economia. Esse é um fato do desenvolvimento econômico. Assim como nós percebemos que os agregados, com o aumento do IDH, os agregados se modificam. Normalmente, o agregado comércio e serviços, que é o quarto, ele aumenta a participação. Por quê? Porque os consumidores se tornam cada vez mais exigentes em termos de industrialização e agregação de valor por serviços. Marketing, transporte, industrialização, produtos diferenciados. Então, com o desenvolvimento, o aumento da renda per capita e o aumento da qualidade de vida, as pessoas se tornam mais exigentes em relação aos produtos. Aqui é um mapa que mostra o agronegócio. Quanto mais escuro o verde, maior a participação do agronegócio. Então, nós percebemos, por exemplo, Argentina, Índia, China e alguns países aqui asiáticos, outros países asiáticos, que eles têm uma grande participação no agronegócio. Isso aqui é de outro ano. No caso do Brasil, os estados do Centro-Oeste chegam a ter uma participação, como o caso do Mato Grosso, de 60% do PIB. 60% da economia do Mato Grosso, mais ou menos, é agronegócio. Então, nós podemos imaginar a importância em termos de geração de emprego, geração de impostos, para o estado do Mato Grosso. Quando os preços das commodities no mercado internacional caem, quando os preços caem, esses estados sofrem muito,
porque existe perda de renda, de empregos e de impostos. Principalmente aqui, os nossos estados do Centro-Oeste aqui. Quando nós analisamos a cadeia produtiva do agronegócio, nós precisamos prestar atenção em quê? Para compreender essa cadeia produtiva. Primeiro, fluxo físico de produtos e subprodutos. A coordenação, relações contratuais dentro do agronegócio, poder de mercado, quais são as fragilidades dessa cadeia produtiva e as suas vantagens ou pontos fortes? A formação do preço, para a gente entender como que o preço se movimenta dentro da cadeia produtiva, e as margens de comercialização. Então, nós vamos tomar aqui uma estrutura geral dos agronegócios, começando pelos insumos. Nós sempre agora pensamos em cadeia produtiva. Então, os produtores rurais, eles compram insumos, eles podem vender o produto in natura diretamente ao varejo, podem comercializar isso no atacado e também os produtos agrícolas, eles podem ir para a industrialização. Aqui o setor de serviços também entra no agronegócio. McDonald's, por exemplo, entra no agronegócio, serviços de alimentação, né? Os próprios supermercados entram no agronegócio, fast food, enfim, serviços de alimentação. E temos que lembrar também de fibras. Então, o vestuário é um setor do agronegócio também. Observando a cadeia produtiva do trigo, a nossa região aqui de Londrina, do Paraná, é a região que mais produz trigo no Brasil. Veja que é uma cadeia produtiva extensa, é uma cadeia produtiva com muitos subprodutos. Então, nós temos aqui os produtores rurais, uma grande gama de serviços de insumos, implementos agrícolas, agrotóxicos, fertilizantes, depois uma grande rede no atacado e os moinhos em si. Então, os moinhos vão processar esse trigo em grão e nós vamos ter diversos subprodutos que vão desde o consumo humano, indústria de panificação, biscoito, massas, as padarias, até pode ocorrer, né, o uso para ração animal de subprodutos. Né? A gente não chama de resíduo. Quando você tem uma destinação, ele é um subproduto também. Tá certo? Então, essa é a cadeia produtiva do trigo. Perceba toda uma rede de colaboradores nessa cadeia. Para quem não é da área de biológicas, é interessante compreender quais são as características dos produtos agrícolas, que diferem dos produtos industriais, não agrícolas. Então, primeiro, os produtos são produzidos no estado bruto. O que significa isso? Eles precisam de um mínimo processamento para chegar ao consumidor. Por exemplo, esses produtos in natura que estão aqui, eles foram limpos, deve haver algum tipo de embalagem para chegarem ao consumo. Eles são volumosos, eles contêm muita água naturalmente. Então, quando você tem o transporte, por exemplo, de leite ou melancia, você está transportando água. Isso tem implicações no transporte, aumenta o custo de transporte. A perecibilidade, normalmente os produtos podem variar, podem se estragar em 2 dias ou 1 mês. Mesmo produtos não tão perecíveis como os grãos, eles têm que sofrer algum tipo de tratamento, fumigação, eles têm que ser armazenados em condições ideais para não estragar. Inclusive, tem que mexer a massa de grãos, tem que movimentar essa massa, porque senão pega fogo. Essa é uma outra questão importante, são produtos vivos. Por que a massa de grãos pega fogo? Porque ela respira. Esses produtos in natura que estão aqui também respiram. Então, veja, o que significa respirar?
consumir glicose, consome até mesmo óleos vegetais e produz calor. Também produzem hormônios de senescência. Um hormônio muito comum é o etileno, é um gás. Então, esses hormônios, essa respiração, vão causar o envelhecimento do produto, tá certo? Por isso que às vezes você come alguma coisa amarga ou azeda, porque o produto respirou muito, ele consumiu o açúcar que tinha nele. E uma qualidade normalmente heterogênea. Mesmo os melhores produtores, vamos tomar o caso de maçã. A maçã, ela não é produzida, quando você tira ela do campo, todas do mesmo tamanho, todas da mesma cor, todas com o mesmo sabor. Não funciona dessa forma. Então, normalmente, nós fazemos o que nós chamamos de padronização. Então, por exemplo, vamos tomar o caso do tomate. Ele pode estar em diferentes tamanhos, ele pode estar em diferentes colorações, e é interessante fazer a padronização. Qualidade, do ponto de vista do consumidor, significa normalmente atributos de tamanho, forma e sabor e cor. Então, o consumidor, quando vai comprar o produto, ele espera produtos da mesma cor, do mesmo tamanho, ou aproximadamente do mesmo tamanho, mesmo sabor, enfim, todos iguais. E na agropecuária não funciona assim. Então, é interessante a padronização do produto, mesmo porque a própria padronização aumenta o valor do produto. Essas características geram problemas de beneficiamento, perdas no transporte, a necessidade de um armazenamento e transporte com rede de frio ou atmosfera controlada, ou seja, você controla o ambiente em que está o produto para ele não se perder. E, normalmente, grandes perdas podem ocorrer. Se condições ideais do armazenamento e do transporte não ocorrerem, pode ocorrer grandes perdas. Então, exemplo de beneficiamento, a lavagem aqui, folhosas, né, que é um tipo de alface aqui. Aqui, no caso, é a lavagem do limão. Pode também passar parafina para deixar ele brilhante, o limão, a laranja. Aqui é tomate. Percebam, a colheita vai gerar produtos de diferentes cores, diferentes tamanhos. Pode ser feita uma padronização, né? Tudo isso aqui é tomate. E os atributos de qualidade, eles podem mudar muito. Um exemplo do tomate. Olha só, tudo isso aqui é tomate. Existem mais de 40 tipos de tomate. Então, cada tipo de tomate tem uma utilização, tem um padrão de qualidade, né? Tem um consumidor que tem fidelidade a um tipo de tomate. Então, tudo isso daqui é tomate. Então, você precisa tomar cuidado com o que você está chamando de qualidade. A demanda por produtos agrícolas, primeiro, são bens essenciais. Essa é uma característica da demanda de produtos agrícolas. A primeira necessidade do homem é alimentação e água. Então, são produtos com baixa sensibilidade a preço e baixa sensibilidade à renda. A demanda não dispara quando aumenta a renda. E mesmo quando você tem uma promoção, o consumo não dispara. Tá certo? São produtos essenciais. Existe sazonalidade da produção e do consumo, ou seja, partes do ano que tem maior demanda ou maior produção. Pode ocorrer. E as tendências da demanda em médio e longo prazo, no caso do Brasil, é mesclar a alimentação tradicional com a alimentação moderna, vamos chamar assim, porque as mulheres entraram no mercado de trabalho, as pessoas têm menos tempo para fazer compras, menos tempo para cozinhar. Então, nós vamos ter o quê?
uma tendência de consumo de produtos prontos e semiprontos, né? Um maior processamento, como a gente tinha falado, maior conveniência. Outra questão importante é consumo de produtos saudáveis, né? No médio e longo prazo. Então, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente de maior teor, açúcar, gordura e sal. Então, a indústria de alimentos ela já está fazendo há algum tempo um esforço grande para diminuir as quantidades de gordura, sal e açúcar, principalmente nos produtos industrializados. Essa é uma tendência e essa é uma exigência do consumidor e até mesmo um problema de saúde pública, porque nós precisamos ter uma alimentação mais saudável. A nossa população está envelhecendo e mesmo os jovens, tem muitos jovens já né, que têm problema de obesidade. Uma tendência de um produto saudável. Aqui é uma ilha de produtos prontos e semiprontos. Mas isto não basta, você precisa ter um apelo saudável. Então, um exemplo que eu encontrei, lógico que aqui, né, nós temos aqui produtos congelados, produtos semiprontos. Nós temos aqui um produto saudável, pronto para consumo. Vocês podem observar que são produtos in natura, com mínimo processamento, e tem aqui um consumo imediato. Então, você tem o tomate, mini cenoura, né? Alguns produtos aqui, frutas já picadas, prontas para consumo. Esse é um lado interessante que poderia ser uma tendência. Outra questão importante hoje, que é uma tendência também, das crianças ficarem na escola em tempo integral. Isso vai acontecer e as crianças também vão precisar de alimentos prontos e semiprontos. Quando olhamos a demanda, a gente observa a baixa sensibilidade a preço, né? Elasticidade de preço. Por exemplo, vamos tomar o caso do açúcar. Se aumentar 10% o preço do açúcar, cai 5% a demanda. E no caso aqui, a maior parte dos produtos tem uma elasticidade em módulo, em valor absoluto, menores que 1. Então a gente pode perceber que os mais sensíveis seriam peixe, hortifruti e matinais, aqueles produtos que a gente consome de manhã. O restante, açúcar, arroz, carne de primeira, são inelásticos em relação à demanda. Quando olhamos a renda, nós temos um efeito renda aqui, elasticidade de gasto com o produto, dispêndio. Exemplo, açúcar novamente. Com aumento de 10% da renda, aumentaria a demanda por açúcar de 2,86% e o gasto com açúcar aumentaria 4,25%. No caso, por exemplo, um consumo aqui de arroz, um aumento de 10% na renda causaria o aumento do gasto com arroz de 4,6%. Gasto com arroz. E o consumo de arroz aumentaria em 3,11%. Aqui, carne 1 é carne de primeira, que já é um bem de luxo, que está acima de 1. O efeito renda é acima de 1. Carne de segunda, peixe, né? Outros alimentos, frango, aqui frango, hortifruti e matinais. Normalmente, hortifruti chega a ser bem de luxo. É um bem importante para quem está aumentando a renda, consome mais hortifruti. Outras carnes, outros cereais, higiene, bem de luxo. Perceba, o gasto com higiene aumenta 11,7% se aumentar a renda per capita em 10%. Perceba que aqui, pessoal, móveis é bem de luxo, refrigerante é bem de luxo, etílicos, recreação,
habitação, eletrodomésticos, vestiário, transporte público, transporte privado e gastos com saúde. Tem vários bens de luxo aqui em termos de elasticidade de dispêndio. A gente tem que lembrar que nós estamos numa situação que é possível que caia a renda. Em 2014, 15, 16, nós tivemos perda de 10% da renda do país. O que vai acontecer? Exatamente o caminho contrário. O que as pessoas vão cortar quando cai a renda? Vão cortar saúde, gasto com saúde, gasto com móveis, refrigerante, etílicos e recreação. Então, essas elasticidades também elas seguem um caminho da queda da renda. Se cair a renda, quem que vai perder mais? Higiene, limpeza, móveis, refrigerantes, saúde. Então, nós temos o outro lado da moeda também. Essa oferta de produtos agrícolas, quando olhamos a produção agrícola, é uma atividade de risco, por causa do clima, por causa de pragas, por causa do próprio preço do produto, é um outro risco, variação de preço. É difícil realocar os ativos, porque são ativos específicos. Uma colhedora de cana, uma colhedora de café só faz aquilo, não faz outra coisa. Sazonalidade da produção. Existem épocas do ano que se concentra a produção, a colheita, e uma produção atomizada. Ela é espalhada no espaço, ela é atomizada no espaço. Então, você vai ter a necessidade, consequências aqui dessas características, a necessidade de armazenar o produto, como a gente falou, são produtos perecíveis. Um agrupamento da produção para comercialização e também uma sensibilidade a preço baixa, ou seja, se o preço do produto sobe, a produção não vai explodir. A produção ela caminha a passos mais lentos do que a produção industrial. Então nós vamos ter aqui, ó, essa é uma produção moderna, com tratores com ar-condicionado, percorrendo grandes distâncias, com alta produtividade. A produção agrícola, ela também tem o efeito preço, ou seja, novamente o açúcar. Se aumentar 10% o preço do açúcar, no curto prazo, um ciclo de produção aumenta 2,6% a produção. Se 2 ou mais ciclos vierem, consegue aumentar 6% a produção para cada 10% de aumento de preço. No caso aqui, quem é mais sensível? Quem é mais sensível? E no longo prazo, quem é mais elástico? Soja, produção de soja e produção de carne de frango. Soja é uma cadeia produtiva muito bem organizada. Então, se aumentar o preço da soja em 10%, no longo prazo aumenta 14% a produção. E no caso do frango, se aumentar o preço do frango, aumenta 15% a produção. O frango ele é produzido mais ou menos em 42 dias. Então, rapidamente, a cadeia produtiva se organiza para aumentar a produção. Da mesma forma que a soja. São as cadeias produtivas mais bem organizadas. Esses preços agrícolas, que são a interação da oferta e da demanda, vão ter algumas características no caso do agronegócio. Nós temos comportamento padrão anual, que é a sazonalidade de preço, em alguns anos, que é o caso dos ciclos, e comportamento das commodities agrícolas, no caso, pensamos no longo prazo, 20 ou 30 anos, é uma tendência de preço. Então, vamos observar aqui que a tendência de longo prazo das commodities é a queda do preço. Por quê? Por causa da inovação tecnológica. Existe forte inovação tecnológica para as commodities. Então, nós temos uma tendência de queda de preço. Em 20, 30, 50 anos, podemos pensar em 100 anos.
Existe uma tendência desse tipo. Tanto porque tem inovação tecnológica na produção e commodities não agrícolas, como é o caso de minério de ferro e outros produtos, petróleo, você pode ter uma segunda oferta, que seriam materiais reciclados. Então, vamos imaginar aqui, esse é um cálculo do Banco Itaú, para 100 anos, mais ou menos, uma média dos preços das commodities. Então, perceba que no curto prazo nós temos fortes variações, né? Mas no longo prazo tem uma tendência de queda do preço, que é a linha tracejada em vermelho. Existe uma tendência de queda de preço para as commodities no longo prazo. Os ciclos de preços são movimentos periódicos ao longo dos anos. Então, por exemplo, são fatores biológicos da produção e do consumo. Então, veja, nós podemos ter um ciclo bianual, que é o caso típico do café. Em um ano, o café produz mais e o preço cai. No outro ano, a produção de café sobe, o preço cai. E aí, quando tem diminuição da produção, o preço sobe. Então, olha só, aqui é um ano de pico de preço, uma produção muito boa, então a oferta aumenta, né? A oferta aumenta, a oferta está aumentando, queda de preço, e uma oferta mais baixa tem um aumento de preço. E tipicamente é bianual. Tipicamente o caso do café é bianual. Então nós temos esse comportamento. Tem o ciclo do boi, que é mais ou menos 5 a 6 anos. Um comportamento parecido com esse aqui, mas com um ciclo mais longo, de 5 anos, 6 anos, é o caso do corte de carne bovina. E a sazonalidade ocorre dentro do ano. Tipicamente, o leite, no meio do ano, sobe o preço, porque a produção diminui, né? O nosso boi ele é produzido a pasto, então no meio do ano tem uma seca, então não tem alimentação para o animal, cai a produção de carne e cai a produção de leite. E aí você tem, no meio do ano também, um aumento da demanda por leite, porque está um pouco mais frio. O preço do leite sobe nos meses que estão ali. Junho, julho, agosto, setembro, até novembro, mais ou menos, você tem uma sazonalidade de aumento de preço. Tá? Mas tem outras sazonalidades. Por exemplo, sorvete no verão, peixe na Semana Santa. Então tem a sazonalidade. O brasileiro, por exemplo, consome 70% do chocolate na Páscoa. Ou seja, o restante do ano são 30% do consumo. 70% do chocolate, do volume de chocolate, é consumido na Páscoa. Então, aqui é o caso do leite. Tem várias médias de preço, né? Aqui do ano, vários anos aqui, e você percebe nitidamente que no meio do ano o preço do leite vai subir. Então, perceba que essa sazonalidade, né, da produção e do consumo vão interferir no preço. Sempre aqui, ó, começa a subir a partir de abril, maio, o preço sobe, começa a diminuir até mais ou menos outubro, novembro, dependendo de cada ano. Então tem uma sazonalidade de preço. O preço não é uniforme ao longo do ano. Então chegamos aqui ao final da primeira aula. Eu espero continuar nas outras 9 aulas, nesse estilo aqui, e fazer depois uma reunião para tirar dúvidas. Obrigado a todos.